Boa noite, pessoal. Não estamos ao vivo hoje. Hoje eu estou viajando e já deixei esse conteúdo gravado para vocês. A gente vai falar hoje sobre quando é bom vender um fundo imobiliário. A gente viu que nos últimos dias os fundos imobiliários têm se valorizado bastante. Algumas pessoas já começam a pensar: será que é hora de vender? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente falar sobre o momento de mercado, né, que a gente está vendo aí o IFIX valorizando nos últimos dias, vários fundos imobiliários tendo boas valorizações também no último mês, nos últimos não. Vários fundos imobiliários tendo uma boa valorização nos últimos dias, mas antes disso, eu quero falar para vocês os 3 principais motivos para se vender uma cota de fundo imobiliário. O primeiro motivo é a perda dos fundamentos. O que é isso? A perda dos motivos que fizeram você comprar o fundo. Por exemplo, eu comprei aquele fundo porque o gestor é bom, porque o gestor é eficiente, porque a gestão é transparente nos relatórios, porque ela entrega valor para o cotista. E aí, do nada, o gestor muda. Muitas vezes você vai ficar ali sem aquele ponto de confiança, sem aquele gestor que estava sendo eficiente, mostrando um bom trabalho. Às vezes, por isso, por essa mudança de gestão, um fundo pode perder os fundamentos. Outro exemplo importante, às vezes um fundo imobiliário faz incorporação, fusão com outro. Então ele era um fundo de papel e aí ele faz uma fusão com outro fundo e vira um multi-estratégia. Você pode não gostar mais dele como um multi-estratégia. Isso é uma perda de fundamentos. Outro exemplo, o fundo tem bons imóveis. É um fundo, por exemplo, de lajes que tem excelentes imóveis. O gestor começa a comprar imóveis que não são tão bons assim. É um exemplo de perda de fundamentos. Agora, um exemplo que nunca. Agora, algo que nunca vai ser perda de fundamentos é baixar dividendos, tá? Por causa. Não. Deixa, pode tirar. O segundo motivo para se vender um fundo imobiliário é O segundo motivo para se vender um fundo imobiliário é quando você faz uma alocação tática, ou seja, nossa, barulheira. O segundo motivo para se vender cotas de um fundo imobiliário é quando você faz uma alocação tática, ou seja, quando você compra um fundo imobiliário só para fazer ganho de capital, não é para carrego, você não quer manter para aposentadoria e ele atinge o seu preço-alvo. Então você compra uma cota, você comprou a 90 e fala: quando atingir 110 eu vou vender. Pronto, esse é o momento da venda, o momento de saída de um fundo, atingiu o preço-alvo. E o terceiro motivo é quando, pelo momento de mercado, você encontra fundos com melhor risco-retorno. O que acontece? A gente vive em. A gente sabe que o Brasil é um país complicado, muito instável economicamente, fiscalmente, politicamente. Dependendo da conjectura, o fundo pode se tornar mais arriscado. Eu vou dar um exemplo: Tegar. Tegar é um fundo de desenvolvimento. A gente sabe
que com Selic alta, com a Selic subindo, que é o que vem acontecendo, né? Dia 19 de março vai subir mais um ponto percentual, de 13,25 para 14,25. A gente sabe que fundos de desenvolvimento, incorporadoras, construtoras, quando a Selic está alta, eles vão ter dificuldade para vender, né? Isso acontece, é fato, é só ler o relatório do Tegar que você vê que é verdade. Então, o risco do fundo aumenta. Algumas pessoas podem se. Algumas pessoas. Alguns investidores podem se sentir desconfortáveis com o Tegar, vender e ir para outro que o investidor considera que tem um melhor risco-retorno. Isso não é recomendação de venda, tá, pessoal? Estou falando aqui como exemplo, porque os investidores também podem ter outra visão, falar assim, nossa, mas o Tegar, há poucos meses atrás, estava pagando 1% ao mês. Agora ele está pagando 1,3% porque a cota caiu. Agora ele está com melhor risco-retorno. Então, tudo é questão de você. Então, tudo é questão de. Não. Então, tudo é relativo, tá? Mas é só um exemplo. Então, na minha opinião, esses são os 3 motivos para você vender um fundo imobiliário: perda de fundamentos. Quando uma alocação tática atinge seu preço-alvo e quando você quer trocar um fundo da sua carteira, porque a relação risco-retorno já não compensa mais. A gente vê que nos últimos dias, né, a gente vê que no último mês os nossos fundos imobiliários tiveram uma valorização. O IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, teve 3,92% de valorização. Mas a gente sabe que tiveram fundos que valorizaram muito mais. O ICRI, Fundo de Papel do Itaú, valorizou 10,61% no último mês. O VCJR, também um fundo de papel, valorizou 7,38% no último mês. LVBI, fundo de logística da VBI, valorizou aí quase R$ 10, né? 10,06% de valorização também no último mês. PVBI11, fundo de lajes da VBI, valorizou 8,23%. E se a gente pega aqui, ó, um período mais longo, não, é isso mesmo. PVBI, fundo de lajes da VBI, valorizou 8,23% no último mês. E a gente vê que esse fenômeno não é só para fundos imobiliários. Nos Fiagro, ó, KNCA da Quineia valorizou 9,64%.
O XPCA Fiagro da XP valorizou quase 12%. Fiinfra também valorizou, o juro da Esparta 8,07% no último mês. Então a gente vê que o mercado em geral está valorizando, né? O mercado de fundos imobiliários está ganhando força. E muita gente, quando olha os preços, né, quando vê que já ganhou R$10 por cota em fundo X, R$15 por cota em fundo Y, quer, às vezes, vender a sua cota. E, sinceramente, se aquele fundo chegou no seu preço... E, sinceramente, se aquela sua compra se encaixa como uma alocação tática e chegou no seu preço-alvo, aí sim vale a pena vender. Só que o que a gente tem que pensar é que os fundos imobiliários ainda estão muito descontados. Quando a gente dá uma olhada aqui nos fundos de fundos, olha, BBFO do Banco do Brasil, 15% de desconto, BCIA 8% de desconto. A gente vê aqui, por exemplo, HFOF, 18% de desconto, HGFF, 9% de desconto. Então, assim, existe ainda um bom desconto em vários fundos. Ó, JSAF da Safra, 15% de desconto, CAFOF da Quineia, 8% de desconto, Kizu, 7% de desconto. RBRF, 25% de desconto. E uma coisa interessante, percebam que fundos de maior qualidade andaram mais, né? Quando se compara, por exemplo, um CAFOF, um BCIA, um HGFF, que estão aí com 8% de desconto no VP, com o HFOF, ó, 18% de desconto, um desconto muito maior, mas uma carteira muito pior, né? Um retrospecto muito pior, você vê que ele não andou tanto. RBRF foi um FOF que lá atrás não mostrou serviço. Em 2023, na valorização, não mostrou serviço. Por isso, a cotação está empacada por aqui. Então, é muito importante que nos momentos de baixa, vocês se posicionem bem, tá? Qualquer ativo que seja. Mesmo um FOF, que tende a voltar ao VP, pode ser que ele demore mais a voltar, se ele for ruim. Bom, e aqui os fundos de papel, percebam que os descontos diminuíram, né? A FH11, R$90,44 hoje, ele chegou a bater uns 97 há poucos dias atrás, então subiu, mas ainda está descontado, 4% é pouco,
mas ele é um fundo de muita qualidade, né? O Bari chegou a R$ 60 a cota, agora está R$ 66,53 e ainda tem 26% de desconto no valor patrimonial, ainda está descontado. BTCI da BTG, 14% de desconto sobre o valor patrimonial, ainda está descontado. Clean, 13% de desconto. CVBI, 8% de desconto no VP hoje. Agora presta atenção, HGCR11, né, subiu bastante nos últimos dias, R$ 96,11 no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, e tá no VP, PVP1. Ele esteve descontado há poucos dias atrás. O ICRI do Itaú ainda, não, o ICRI do Itaú que a gente viu a subida, ainda tem 10% de desconto. Os fundos da Quineia, KNHY, chegou a R$ 92,00 a mínima histórica há alguns dias atrás, agora já está caro, 1% de ágio sobre o valor patrimonial. Canip ainda, Canip ainda com 5% de desconto, KNSC, pouquinho desconto, 3%. O MCCI, 13% de desconto ainda. PLCR, 19% de desconto, um baita desconto, inclusive caiu hoje, ó, 3,52%. RBRR, da RBR, 13% de desconto no VP. O SAP, 19% de desconto. SNCI da Suno, 13%. O VCJR, que a gente viu que subiu também, ainda 14% de desconto. Olha o VGHF, né, que não é fundo de papel, é multi-estratégia, 15% de desconto no VP. Vigip da Valora, 12% de desconto no VP. O Traste do VRTA, 12% de desconto no VP. XPCI da XP, 14% de desconto no VP. Então, você perceba que o desconto ainda existe, mas menos absurdo, né? Porque estava tudo na bacia das almas. E eu peguei aqui, e aqui está a minha planilha inteligente, né? E aqui está a planilha inteligente, que é a ferramenta de precificação de fundos imobiliários mais assertiva do mercado, que eu entrego como bônus para os meus alunos MFI. Perceba aqui, ó, que com a taxa de hoje, 7,37, a gente ainda tem muitos fundos descontados, tá? Muitos fundos, HGBS, HSML, XPML, aqui temos HGRE, TEP, JSRE, FATN, BRCO, RBRL, BTLG, LVBI subiu, LVBI que subiu bastante ainda está descontado, XPLG, XPIN, HGRU, TRXF, GARI, KNRI. Então são fundos que ainda estão descontados, mas realmente alguns já deixaram de ser, mas realmente alguns já deixaram de ser oportunidade, como por exemplo PVBI, estava sendo negociada a 68 há poucos dias atrás, agora já está 76, acima do preço teto, que é R$ 70,44, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Então, na minha visão, ainda não é o momento de vender, porque não se valorizaram tanto. Mas, obviamente, se você fez uma alocação tática, aí sim, se você chegou no seu preço-alvo,
você deve vender, tá? Agora, porque valorizou demais? Não, porque ainda estão muitos descontados, a gente viu aí. O mercado de fundos imobiliários, pessoal, está muito amassado e vai continuar muito amassado por esses dois motivos aqui. O primeiro motivo é a taxa Selic. A nossa taxa Selic hoje está em 13,25%. É muito alta. E ela vai para 14,25%, que é a taxa de 2016, quando os fundos imobiliários estavam na bacia das almas. E ela vai para essa taxa no dia 19 de março, próxima reunião do Copom. Então, a Selic ainda está subindo. Então, a Selic ainda está subindo. Geralmente, os fundos imobiliários começam a valorizar com a queda da Selic. Então, no movimento contrário, como a gente viu aqui, ó, 2016, né, a Selic caindo, chegando a 6,5 em 2018, aí realmente o mercado viu uma valorização grande. E depois também, ó, 2019 até ali. E ali também, em 2018, ele continuou caindo, né? Chegou a 2% a Selic em 2021, mas a gente tinha ali uma pandemia no meio do caminho. Mas, enfim, quando a gente tem esse movimento de subida de Selic e nós estamos nele, dificilmente a gente verá uma valorização dos fundos imobiliários. Por quê? Porque o pessoal sai da renda fixa. Não, porque o pessoal vende as cotas dos fundos imobiliários e vai para a renda fixa, porque a renda fixa está pagando muito. Então, vendem, os preços vão lá no chão, tá? Então, ainda estamos nesse movimento de subida da Selic. Enquanto a gente não começar a cortar a Selic, e lógico, a gente tiver bons parâmetros para isso, né? A nossa economia estiver bem, a nossa inflação estiver controlada, aí a Selic vai começar a ser cortada, eu Aí sim eu acredito numa subida mais forte dos fundos imobiliários. Até lá, eu não acredito. Peraí. Sumo. Peraí. Não é CNFF. Peraí. Aqui, achei. E outro ponto, pessoal. Não. Aqui. E outros.
E o segundo ponto que faz com que os fundos imobiliários sejam pressionados é os juros futuros. Então, quando você vê os juros altos como estão, né? IPCA mais 2029, IPCA mais 7,51, IPCA mais 2040, 7,36, 7,30, 7,62, 7,48. Então, assim, a gente vê aqui os juros em patamares altíssimos. Historicamente, isso é muito, muito alto. Peguei aqui o Tesouro IPCA mais 2029, então percebam aqui, né, que ele percebam aqui que ele está num dos seus maiores patamares, né? Chegou aqui em 7,91 em chegou a 7,91 em janeiro de 2025. Ele chegou a bater 8, na verdade, mas não no fechamento, tá? Então, no fechamento, ele fechou aqui 7,91 em janeiro e agora tá em 7,51, mas muito alto. Percebam, né? Que ele, durante todo o tempo de negociação, desde janeiro de 2023, nunca esteve tão alto. E o que acontece com os fundos imobiliários com os juros altos? A gente vê aqui que eles são inversamente proporcionais. Não. Percebam aqui que eles têm comportamentos completamente inversos, parece até uma dança, né? Em vermelho, a gente tem os juros futuros, tá? NTN-B 2035, em cinza, os fundos imobiliários, o IFIX. Então, se um cai, o outro sobe. Se um sobe, o outro cai. E é assim, vai continuar sendo assim. Inclusive, são eles que precificam os fundos imobiliários de tijolos. Então, enquanto tivermos juros altos, os fundos imobiliários estarão pressionados, estarão muito baratos. Quando a gente vê um movimento de queda dos juros futuros mais consistentes, aí sim a gente vai ter uma valorização dos fundos imobiliários e com uma bela valorização dos fundos imobiliários, aí sim poderemos vender se a gente quiser, logicamente. Nessa noite de segunda é isso, mas eu volto ao vivo na próxima semana, hein? Não perde, se inscreve no canal se gostou, ativa o sininho para não perder as notificações, me segue no @Estela Mourão, que é o meu Instagram. Toda segunda, 8 da noite, eu estou aqui ao vivo. Só dessa vez, né, que eu fui curtir, viajar, descansar um pouquinho com a minha família, tá bom? Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo.